Quando Satanás entrou, nós vimos lá no livro de Jó, Deus disse assim, pode tocar em todos os seus bens, não toca na sua, deu limite para ele. Até ali tu pode ir, eu permito tu ir. Dali tu não passa, entendeu? Depois vê ali, podes tocar na saúde, não na vida. Até ali tu pode ir. Dali tu não passa. Então Deus, ele é soberano sobre todas as coisas e ele tem um controle. Ocorre uma coisa, muitas das vezes nós humanizamos Deus e por nós sermos impotentes diante de uma situação ou não conseguimos resolver, também dentro de nós acreditamos que também Deus também não possa se resolver ou aquela situação não se resolva. Então, às vezes a gente ora para que Deus faça algo, mas no nosso interior nós não cremos, no nosso coração. E aí há sempre uma dúvida pairando. E aí nós devemos cuidar com isso. Vamos ver como Pedro, quando ele olha Jesus vindo sobre o mar e eles se assustam, se é o Senhor, não sou eu, então diga que eu vou até a ti. É como se é sobre essa palavra, né? Eu falei, diga que vou. E Jesus disse, vem. Ele pega e começa a firmar os pés. Só que aquilo é antinatural. É antinatural você andar sobre as águas. Então, na mente do apóstolo Pedro, aquilo era antinatural. Não era normal. Então, e aí ele começou a olhar para os ventos, começou a olhar para a tempestade, começou a tirar o foco dele, que era Jesus, e aí para as outras coisas. E aí ele começa a afundar. E aí ele grita, né? Socorre-me que estou perecendo, né? Jesus toma pela mão e coloca ele no barco novamente. Então Deus tem domínio sobre todas as coisas, independente da situação. Mesmo que você olha, não tem jeito. Nós temos o costume de dizer, né? Tem jeito para tudo, menos para a morte. Mas isso é nós como homens falando. Mas Jesus não. Jesus, ele tem jeito até para a morte, que é a ressurreição. Lázaro já estava há 4 dias. Ele só remove a pedra. Essa questão aí é com vocês. O que é comigo é comigo. Uma pessoa que estava há 4 dias dentro de um sepulcro. Muitas das vezes nós olhamos a palavra de Deus, nós lemos sobre a palavra de Deus, mas parece que a gente não medita. Imagine, irmão, uma pessoa sepultada 4 dias. O corpo já está em decomposição. Já várias coisas já aconteceram com esse corpo. E agora ele é restaurado e vem. E outra coisa, um corpo que está todo manietado, ele não é um corpo solto lá que jogaram dentro do túmulo lá, naquele túmulo de pedra. Eles tinham o costume de enfaixar todo esse corpo. Ninguém entrou lá dentro para desenfaixar ele. Ninguém entrou, não sei como é que saiu. Mas ele saiu e ressuscitou. Então Deus é soberano sobre todas as coisas. E basta. Talvez você esteja aí achando, minha vida não tem mais jeito, isso não tem. Confie nele. A palavra confiança, ela é difícil diante de uma situação. Eu sou motorista, o irmão Ricardo é motorista, e quando tem outra pessoa também que é motorista, a gente está do lado, mas a gente está ali ligado na frente. Qualquer coisa, a gente, opa, tem lá, tá vendo isso aqui, tá vendo aquilo. É normal, a gente acredita, confia, mas está sempre ligado, né? Dificilmente vai dormir descansado do lado, né? O que pode acontecer dos perigos, porque a gente também às vezes passa por um lapso. O Ricardo é motorista de caminhão há muitos anos, dirige aqui na rota, conhece as estradas, as obras, mas um dia estava muito cansado, deu uma pestanejada, ou talvez não viu uma moto que veio do lado, ou uma bicicleta, e quase ocorreu um acidente, levou aquele susto na hora. É normal, é humano, só que Deus não se deixa se pegar por nada, né? E nós, muitas das vezes, nós não descansamos nele. Nós não confiamos nele de verdade. E Deus tem os seus caminhos sobre a tormenta. Quando você olha lá em Naum, capítulo 2, eu não sei se versículo 2 ou 4, mas está lá no livro de Naum, capítulo 2. Diz que Deus tem os seus caminhos sobre a tormenta. Você já viu aqueles filmes, ou você já andou de barco, de navio, e você pegou uma tormenta em alto mar? Não tem para onde você ir. E a palavra de Deus diz que Deus tem os caminhos sobre a tormenta. Por mais que você esteja numa tormenta, não tem para onde você olhar. Não olhe para os lados, não olhe para as dificuldades, não olhe para as coisas. Olhe para cima e clama que Ele tenha saído. Naum 1 e 3? Posso ler? Pode. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. O que os apóstolos disseram quando estavam no barco e acordaram Jesus? Jesus está descansando lá na popa, lá no barco.
dormindo. E os discípulos vão para cima dele e dizem: Senhor, não te coisa que nós estamos perecendo, nós estamos morrendo, vai se acabar tudo, tu estás aí dormindo? Aí Jesus levanta, olha para eles, o que ele diz? Homens de pouca fé. E Jesus diz assim, ó: vento, aquieta-te, mar, acalma-te. E eles dizem: quem é esse? Olha que já conviveu com Jesus há muito tempo e já tinham visto muitos milagres. Olha o que eles dizem: quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Esse é o Deus que nós servimos. O reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. O Antigo Testamento revela que Deus escolheu um povo, Israel, para reinar sobre ele e através dele, em um governo soberano e teocrático. Quando Israel estava organizando em um regime tribal, Deus reinava sobre ele. Números capítulo 23 e versículo 21. De forma soberana, exercendo o seu governo teocrático sobre o seu antigo povo. Israel capítulo 43 e versículo 15. Israel, por isso, era um reino sacerdotal. Êxodo 19, capítulo 5 e 6, versículos 5 e 6. Dessa forma, quando escolheu Israel, Deus tinha o propósito de abençoar essa nação e, por meio dela, todos os povos. Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 3, é a promessa que ele faz a Abraão. Isaías capítulo 45, versículos 21 e 22. Esse propósito se concretizou na pessoa de Jesus Cristo, o filho de Davi, que por intermédio de sua morte e ressurreição estabeleceu a igreja, conforme Efésios capítulo 2 e 14, Gálatas 3 e 14, Gálatas 4 e 28 e 1 Pedro 2 e 9. Ricardo? Irmãos, quando Deus estabeleceu, chamou Abraão e falou que dele faria uma grande nação, nós conhecemos a história, as promessas que Deus fez a Abraão, a Isaac, a Jacó, depois veio as 12 tribos, veio o exílio lá no Egito e Deus libertou eles, e os irmãos conhecem a história. Deus queria se manifestar às outras nações, através do povo de Israel e exercer sobre ele, o que nós já falamos, um governo teocrático, onde Deus que reinaria sobre eles enquanto eles estiverem na face da terra, ou estivessem na face da terra. Só que a gente sabe, que por que Deus olhava para Israel querendo ser o rei deles, querendo que eles tivessem um governo teocrático? Porque Deus, meu irmão, Deus sabe o que é bom para mim e para você muito melhor do que nós mesmos, certo? Por isso que às vezes você faz uma oração e Deus não responde.